Boa noite, sejam todos e todas bem-vindos aqui a mais esse nosso antessala, esse espaço que antecede a sala de aula, por isso antessala. Eu sempre falo isso em todos, antessala, né? Mas ele antecede a sala de aula e por isso essa nossa antessala aqui. Hoje nós estamos recebendo aqui as professoras Gisele e Fabrício para falar aqui do ENAD, do selo ENAD. Eu peço também que se apresentem, né, as professoras, a Gisele e a Fabrício, que se apresentem antes de eu fazer a primeira pergunta. Vamos lá, Gisele. Seja bem-vinda ao Antesala. Obrigada, pessoal. Boa noite a todos. Eu sou a professora Gisele, sou professora da AGES, do campus de Paripiranga. Estou falando aqui de Lagarto, Sergipe. Eu sempre digo, sim, o nome da cidade é Lagarto. Vai ser um prazer estar com vocês hoje. Vou passar a palavra para a professora Fabrícia, que é minha parceira aqui. Estou aqui na sala dos professores, então estou falando de forma mais comedida. Sou professora aqui da UNA de Contagem, em Belo Horizonte, e faço parte da equipe do ENAD. Sou professora TI junto com a Gi, né? A Gi é nossa coordenadora, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o ENAD. Bem, gente, muito bem. Como você sabe, o Antesala ele voa, é muito rapidinho aqui, né? Geralmente 45 minutos. Então, sem mais delongas, já vamos começar aqui com a primeira pergunta. E a ideia nossa aqui hoje é falar de selo ENAD. Então, eu vou emendar duas perguntas. A primeira é isso: o que é o selo ENAD? Para que ele serve, tá? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, como que um determinado C como que foi definido que um determinado IUC tem conteúdos, habilidades, competências estratégicos para o ENAD? Porque eu acho que uma coisa já tem a ver com a outra. Já responde o que é o selo e como que foi definido que a minha IUC, por exemplo, tem o selo ENAD. Bom, Mério, então vamos lá. Como diz meus alunos, professora, comece pelo começo. A gente fez um estudo para entender onde é que a gente precisava ser estratégico nesse ENAD. Então, contextualizando para todos, os professores que foram convidados, né, para estar aqui hoje são professores que provavelmente estão lecionando alguma dessas UCs. Então, são professores dos cursos que serão cursos do ciclo ENAD 2026. A gente tem 39 cursos aí, sem contar com medicina. Então, esse é um ciclo que a gente conta com as licenciaturas, como todos os anos, né? O ciclo das licenciaturas ele é anual. E a gente conta com as engenharias e os cursos de tecnologia. Então, somando, né, juntando bacharéis, licenciatura e os cursos tecnológicos, a gente tem 39 cursos nesse ciclo avaliativo. E é um ciclo bem desafiador, né, Mério? Porque a gente tem um perfil de alunos diferentes. Então, a gente começou a pensar, o que é que a gente pode fazer para chegar mais próximo dos nossos alunos, né? Conversar com eles sobre ENAD, convencê-los a fazer a prova, né? E o que é que a gente pode fazer para ser estratégico e chegar no ponto que é sensível desses alunos? Então, a gente tem alunos, por exemplo, da tecnologia, que o último ENAD do curso foi feito em 2021. Então, já passaram-se 5 anos aí. Currículo já mudou, muita coisa já mudou. E nesse movimento da Ânima, né, de sempre aprimorar o currículo, aprimorar a matriz, a gente sabe que alguns conteúdos, algumas competências, elas podem ficar mais frágeis no processo, principalmente quando a gente faz uma relação com o que o ENAD pede, com a matriz ENAD. O INEP liberou, há uns 2 meses, mais ou menos atrás, a matriz ENAD 2026. Então, a gente já sabe quais são as competências, né, os conteúdos, o perfil do egresso, tudo que vai estar que pode ser, né, cobrado pelo INAD nessas provas em 2026. Então, a gente tinha esse insumo. Ao mesmo tempo, a gente começou a olhar para as últimas provas do ENAD, que é um exercício que a gente sempre faz. Lá em 2021 ou lá em 2023, onde é que ficou, o que foi gap para o nosso aluno? Onde é que o nosso aluno teve dificuldade? Onde é que eles mais erraram nas provas? Porque a gente quer ver em que a gente pode atacar nesses meses que faltam, né, para a prova. Então, para que todo mundo saiba, a gente tem a prova do INAD para novembro, bacharelado e tecnológico, dia 29 de novembro, licenciaturas é setembro. Temos que correr, né? O INEP sempre gosta, né, de fazer essas piadas sem graça, antecipou aí em 2 meses praticamente as licenciaturas. Então, a gente começou a pensar,
que é que a gente pode fazer para que a gente conte com os professores, para que em sala de aula eles consigam ser pontuais e ir diretamente onde é que está esse gap de aprendizagem, onde é que tem essa oportunidade para o aluno, sem que o professor e sem que a coordenação precise se alimentar das mesmas fontes que a gente se alimenta. Então, assim, a gente analisa prova a prova, a gente analisa todos os indicadores do curso, da instituição, vários Power BIs, são muitos insumos. Então, a gente começou a pensar como é que a gente podia facilitar. A ideia do selo, Homero, ela já vem desde o ano passado. Só que no ano passado, a gente colocou esse selo e a gente não explicou para o professor. Então, esse ano a gente deu esse passo a mais. O selo, ele profs, ele é realmente um selo, uma imagenzinha, uma tagzinha com o nome ENADE, que vocês veem dentro da bússola do professor, né? Ali, quando vocês acessam todo o material que a gente já acessa lá no Sala Mais, né? A gente acessa a bússola para a gente conseguir encontrar a C, encontrar a referência matética, ele está lá. Então, algumas UCs, que são os Cs de cursos que farão o SNAD, esse ciclo avaliativo, eles estão lá tagueadas com o nomezinho ENADE. Professor, olha para essa UC e sabe que essa UC é uma UC importante para o ciclo ENADE. É uma UC que tem conteúdos que costumam estar na prova, que tem conteúdos que estão dentro da matriz. Então, ela é uma forma de sinalizar o professor em relação a isso. E aí, minha gente, foi um trabalho bem árduo, né, para a gente chegar e identificar, porque vejam, a gente tem matriz do curso, a gente tem matriz do ENADE, a gente tem prova, então esse trabalho de convergir esses dados e entender onde é que a gente poderia ser estratégico foi um trabalho longo que a professora Fabrícia participou, né? Então ela ajudou a interpretar esses dados, a gente contou com Túlio, que é um parceiro nosso, que fez toda uma análise com a ajuda da inteligência artificial, e eu vou passar para a professora Fabrícia só para ela complementar essa visão, para que vocês tenham a ideia mesmo do quanto isso é estratégico para a gente ser pontual nessas ações dos nossos alunos, e ao mesmo tempo quanto isso é relevante para facilitar também o trabalho, né, de vocês e a gente conseguir engajar melhor os alunos. Bem, no início, basicamente, a gente fez uma análise através da matriz de competências do ENADE, das diretrizes curriculares nacionais e da matriz Ânima. Então, foi um cruzamento. As emendas, elas foram segmentadas em frases, então foi todo um trabalho de programação mesmo do Túlio, né? Além de contar com a IA, houve também todo um trabalho de programação. Foi feita uma análise semântica para entender, fazer um cálculo mesmo de similaridade entre as frases e os descritores, e a partir daí foi feito um mapeamento curricular. Então, foi feita uma identificação de onde que esses conteúdos estavam e como que eles eram abordados. A partir daí, uma identificação de cobertura, ou seja, se eles apareciam no currículo de alguma forma, e depois de profundidade. Então, qual que era a recorrência do tema e a consolidação. E aí, a partir disso também, a gente fez uma análise cruzando com o resultado dos simulados. Então, quais eram as áreas em que os alunos tinham menor assertividade, né? Então, abaixo ali de 60%. E aí a gente identificou ainda as UCs que contemplavam esses conteúdos que tinham menor assertividade em maior ou menor profundidade. Então, a gente conseguiu identificar, de repente, temáticas que eram importantes serem trabalhadas com maior profundidade e com maior reforço, né? Então, foi um cruzamento, assim, de várias informações para a gente chegar em alguns relatórios e em alguns dados que fossem mais fáceis de serem aplicados. Acho que, resumidamente, foi isso que foi feito, assim. Isso aí, prof. Então, assim, um trabalho a várias mãos para a gente conseguir ter essa visão mais granularizada mesmo, né? Para a gente sair daquele olhar macro, que é olhar o edital, e chegar onde a gente consegue atuar, que é a unidade curricular, e E de chegar uma no forma mais professor. direcionada, né? Porque o Muito volume de mais. dados é muito grande. Então, se a gente fosse analisar tudo individualmente, curso por curso, C por C, o trabalho para o professor seria extremamente difícil e demorado, né? Então, a Uhum. gente otimizou esse tempo fazendo essa análise prévia, essa análise anterior. Interessante. E me contem uma coisa aqui, mas essa proposta do selo, né, esse olhar sobre conteúdos estratégicos, né, olhar sobre o que está na UC, o que, é que pode ou não ali dar suporte ao aluno,
essa proposta, ela gera alguma mudança obrigatória no plano de ensino, na metodologia que o professor tem que trabalhar com o aluno, ou até mesmo na avaliação? Dani, não gera uma mudança obrigatória. A gente dá insights, né? Então, assim, a gente sinaliza para o professor, essa AUC aqui, um AUC que é importante para esse aluno. Mas a gente não, nada disso mexe com o plano do professor, com a avaliação, nada disso. Até porque essa sinalização está acontecendo efetivamente agora, né? Então, a gente acabou de passar pelo período da A1, todo mundo já tem os seus planos, já está indo para a reta final. A gente deu esse pontapé agora, inovando, né, para explicar melhor para os professores. A ideia é que no próximo semestre a gente aprimore isso, então a gente vai fazer a mesma análise, olhando para as unidades curriculares que vão estar ofertadas em 2026.2, né? Com a proposta da gente trazer dentro da bússola mesmo, junto à referência matética, alguns insights mais pontuais para os professores. Mas agora a gente, assim, quem está, seu planejamento já está seguindo aí para a reta final, não mexe em nada obrigatoriamente. Prova o que vocês já tiverem em plano, em mente, segue, né? A nossa A ideia é ideia é um apoio mesmo à tomada de decisão pedagógica, né? Uhum, Então, é ser um apoio, nada exato, obrigatório nem positivo, né? E só exatamente. emendando aqui, Homero, rapidinho uma pergunta. E esse selo aparece para o professor e para o aluno? Ou seja, o professor, ele identifica o selo e o aluno também, ele sabe que aquela UC, essa UC é uma UC selo ENAD, então eu preciso dar uma atenção especial para ela e eu, como aluno, preciso ter uma atenção especial com ela. Não, para o aluno, não. A gente não faz essa sinalização para o aluno, ela aparece para o professor. Mas qual é o nosso objetivo também nesses momentos aqui em que a gente consegue conversar, né? Ler e ouvir os nossos professores? É que os nossos professores falem de ENAD na sala também, né? Então, o aluno ele não vai ver isso pontualmente nas unidades curriculares. A gente não pode perder de vista que a gente tem o aluno concluinte na vista. Então, é aquele aluno que ele quase não está mais na escola, né? Aquele aluno que já está se encaminhando para o estágio, para o TCC, tem poucas UCs ou poucos professores envolvidos, então a gente não sinaliza diretamente para ele, mas o professor sim. Para além do que a gente quer com o objetivo pedagógico, né, de sinalizar dentro da UC, a ideia é que esse professor ele saiba que ele tem um AUC de alunos enadistas, né? Que ele fale de ENAD também com os seus alunos. Eu vou dar um exemplo da pedagogia para vocês. Licenciatura tem ENAD todos os anos agora. E para a licenciatura, a prova do ENAD vale como a PND, que é a Prova Nacional Docente. Então, é como se fosse um concurso público para os nossos alunos. A gente fez uma live há 2 semanas atrás com os alunos para falar da PND e a gente ficou surpreendido com a quantidade de alunos que não sabia da PND. Mal sabia que era ENAD, né? O ENAD, mas não sabia da PND. E a PND é uma barganha sensacional para o aluno de licenciatura. Para ele faz sentido fazer a prova, porque aquela nota, ele vai querer fazer uma boa prova, porque aquela nota vale como um processo seletivo para ele. Para o aluno de bacharelado tecnológico, é difícil a gente chegar nisso. Então, ele meio que vai fazer a prova, porque ele precisa, se ele não fizer, ele não vai colar grau. Mas ele não tem aquele empenho em fazer uma boa prova, porque a nota para ele ali, enquanto indivíduo, não faz diferença para a gente, para a nota do curso, e para ele vai fazer de alguma forma, porque ele está representando o curso dele. Eu sempre digo, cara, você sempre vai ser o menino formado na AGES. Pode passar 10 anos, você se formou na AGES, então sempre você vai levar o nome da instituição. Você tem que fazer bem, fazer a sua parte, para você carregar essa bandeirinha. Mas a gente precisa falar de ENAD para os nossos alunos. E como a gente está, e aí eu vou ser bem específica para os cursos da área de tecnologia, que estão há 5 anos praticamente sem passar por uma avaliação, a gente já teve tanta mudança de professor, de coordenador, que a gente está encarando que esses meninos não ouviram falar nada, né? Que eles são completamente alheios. Então, quando o professor ele vê que ali na UC se tem selenado, ele tem aluno enadista ali também. É uma turma que tem enadistas. Então, assim,
para que ele leve isso também para a sala de aula, né? Para que ele fale de nada, fale da importância do que o aluno faça prova, que o aluno faça uma boa prova. A gente vai ter campanhas ao longo do processo em que os professores serão envolvidos, por exemplo, a campanha para o preenchimento do questionário do estudante. É um ponto essencial no nosso cenário, na avaliação dos nossos cursos, e a gente tem um baixo engajamento, os alunos não preenchem ou preenchem de forma incorreta, e o questionário do estudante, abrindo e fechando um parêntese rapidamente, ele é o momento em que o aluno pode falar sobre a sua instituição. Então, ele vai lá, ele vai pontuar para o INEP sobre as oportunidades que ele tem, se ele tem oportunidade de iniciação científica, de extensão, como é a relação dele com a coordenação, como é o espaço físico, e isso conta como 20% da nota do CPC do curso, é um peso importante. A gente precisa levar isso para os nossos alunos também. E a gente conta muito com o professor, porque é quem está com o aluno. Então, essa estratégia de sinalizar as UCs é um primeiro passo que a gente vai aprimorar, a gente tem muita oportunidade para aprimorar aí, mas é um primeiro passo para que vocês, né, os nossos professores, para que vocês estejam juntos também, sejam mais parceiros, né, estejam mais próximos ainda, para a gente engajar esses alunos para o Enare. Se vocês tiverem curiosidade, prof, vocês podem procurar as coordenações para entender como é que está o curso, qual é o cenário do curso. Então, a gente tem cursos que estão até numa posição relativamente tranquila, com conceitos 4, 3, alguns, mas muitos com conceito 4, às vezes com chance de subir para o conceito 5, mas a gente tem cursos que estão ruins. A gente tem curso com conceito 2, e que se nada for feito, tem chance de cair, né? Ou mexendo um pouquinho, a gente tem chance de subir para conceito 3. Então, se vocês tiverem curiosidades, isso são insumos que a gente trabalha muito com as coordenações, assim, né? Mas vocês podem procurar os coordenadores para entender a realidade do curso, porque isso impacta no nosso trabalho. A gente viveu recentemente o que aconteceu com a medicina, né, Homer e Dani? Da gente ver os cursos estampados no Fantástico, as pessoas perguntando, você formou onde? Qual é o conceito do seu curso? Foi triste, né, para algumas instituições, mas, ao mesmo tempo, deu um sacode, assim, para a gente entender que essa avaliação, ela tem um peso, sim. Ela vai impactar na quantidade de bolsas que o seu curso vai ter, no FIES, no ProUni, no volume de alunos que vai poder entrar, né, no volume de vagas. Então, ela tem um impacto importante no nosso trabalho também, no nosso trabalho docente. Estamos numa instituição privada, a gente precisa de alunos, né? Então, é importante que os professores se envolvam também nesse processo, para além ali da dinâmica da sala de aula, mas trazendo o nosso aluno também para junto, né? Para Impacta, que ele inclusive, na entenda. continuidade ou não do curso, né, Gi? Exatamente, exatamente. Então, a gente viveu isso. Eu tenho uma analista, Lohane, que ela já está há 5 anos lá no Enad. Ela fala, Gi, eu nunca vi falar tanto de Enad como a gente está ouvindo agora. Porque estava lá, estava no Jornal Nacional, estava no Fantástico, né? A gente precisa também aproveitar essa oportunidade. E como eu falei no início, num ciclo que é um ciclo desafiador. Eu brinco que assim, a gente conversa com o aluno da licenciatura ou da psicologia, como foi no ano passado, a gente perguntava assim, e aí, Fabrícia, tudo bem? E a pessoa começa a falar da sua vida. A gente conversa com o menino da engenharia, e aí, tudo bem? Ele vai dizer, ok. São muito diretos, muito pontuais, e a gente... E realmente, eu brinco assim, mas é realmente uma dificuldade de engajar, de trazer esse aluno para perto, de fazer ele participar das ações que vão acontecer localmente ou nacionalmente. Então, é um ciclo desafiador. A gente deve ter, em média, quase 15 mil alunos nesse ciclo avaliativo no ENAD. Muitos do EAD, que também é difícil de alcançar, né? Mas esse passo da gente sinalizar ali aquela C para o professor saber, né, que existe, que ela está lá, esse já é um passo importante para a gente trabalhar dentro de todos esses aspectos. Gisele, eu gostaria só de falar uma coisa aqui, assim, quando a gente fala, o professor tem que falar do ENAD com o aluno realmente, né?
Mas muitas vezes, esse aluno lá do bacharelado, que ele só tem a nota em relação ao curso dele, poxa, eu vejo o ENAD também do ponto de vista de uma responsabilidade social muito grande, porque o ENAD ele avalia a educação superior no Brasil como um todo, avalia instituições, avalia nós, professores, avalia o estudante, né? Enfim, ele tem uma responsabilidade que é muito grande. Se eu falar aqui com qualquer professor, eu tenho certeza que nós aqui vamos pensar, não, a gente precisa de algo que possa avaliar, regulamentar, observar, olhar para a educação superior no Brasil, né, gente? A gente luta tanto pela qualidade e nós temos tanto engajamento em sermos bons professores com os nossos alunos, o ENAD, de certa forma, está nos avaliando também, e todo mundo. A Fabrícia fala da sustentabilidade do curso, claro, importantíssimo isso também. Mas nós temos uma responsabilidade que é com o país, tá, gente? Uma responsabilidade, a responsabilidade com o ENAD é uma responsabilidade social com o nosso país, com o Brasil. E isso, poxa, eu falo sempre na cabeça dos estudantes isso, gente. Olha, a responsabilidade com o ENAD é muito grande, né? Não é simplesmente, a gente não pode olhar para ela simplesmente do ponto de vista individual. Ah, a minha nota no ENAD. Poxa, é a minha nota do meu colega, da minha instituição e é a do meu curso, né? Num cenário que é muito maior que isso. Enfim, eu sempre falo isso, a responsabilidade é muito grande. E, claro, os professores que têm alunos enadistas têm que falar do ENAD na sala de aula. Mas todos nós, professores, temos que falar do ENAD em sala de aula. É importante isso também. Nas nossas provas, que a gente tem questões no estilo ENAD, não por causa do ENAD, porque as questões do estilo ENAD são as mais inteligentes e interessantes que tem também, que nós temos hoje na educação superior também, são as questões de estilo ENAD. Mas a gente tem que preocupar com isso, qual que é o nosso formato de prova e tudo, e conversar com os alunos sobre a responsabilidade que eles têm, claro, importantíssimo isso. Eu estou falando isso aqui, tá, gente? Eu também trabalhei com o ENAD muito tempo, tá? Na minha vida, assim, e sempre tive essa preocupação, poxa, a gente tem que preocupar com esse tipo de Exato, coisa, com o nosso país, com tudo. E é a responsabilidade de todos nós, professores, também. Bom, exatamente, dito Romero, isso você está tudo, esse certíssimo. narizão de cera que eu falei aqui, eu vou fazer a pergunta, emendar e deixar vocês comentarem isso tudo que eu falei, tá? É, tudo bem, nós temos que falar do Enato na sala de aula, com os alunos enadistas, com os outros alunos também, a responsabilidade nossa é muito grande. Mas o que mais que a gente pode fazer, assim, na prática, né, que o professor pode fazer para contribuir para a preparação desse aluno para o Enad? Ô, Romero, vou puxar o gancho de um ponto que você trouxe aí, que é bem importante em relação às avaliações, né? É, a gente passa por tantas formações, né, sobre avaliação para fazer um bom item, e toda essa preocupação é pensando também no formato da prova ENAD. Então, esse é um ponto importante. A gente trouxe isso no Sala Mais também, né? A importância da gente trazer para a nossa avaliação, para a nossa 1, para a nossa 2, todo o contexto do ENAD. A gente, no edital passado, os nossos alunos, acho que para esse edital também, uma questão dissertativa e as outras questões objetivas. E se a gente parar para olhar como é essa questão dissertativa do ENAD, vou puxar aqui para a área da saúde, é o que nós fazemos que a gente chama de caso clínico. É aquele caso que ele faz o aluno pensar, ele não é a decoreba. E aí, quando a gente olha para as avaliações que a gente tem acesso, né, dos outros professores, de repente a gente vê questões muito simples, muito diretas, o mesmo em relação à A2, aquela questão objetiva é muito simples, a resposta está ali, o extrator está muito claro. Aquilo ali, quando a gente não faz o nosso papel nesse sentido, a gente não consegue atingir a expectativa de preparar o aluno para isso. O nosso papel docente aqui de cumprir a matriz, né, de trazer, né, tudo que a gente vê na referência matética e trabalhar com os nossos alunos em aula, ele já vai existir. Mas quando a gente fala em ENAD, a gente também precisa preparar esse menino para a prova. Em teoria, o nosso projeto, né, pedagógico aqui, institucional, ele prevê que as provas elas sejam construídas pensando no ENAD. A gente tem aí uma previsão que já é fato para as licenciaturas de um novo cálculo do ENAD, onde a gente vê um peso importante da questão dissertativa. E o que é que os nossos alunos estão escrevendo?
se é que eles estão escrevendo, né? Então, nosso papel também passa por aí. Quando a gente trabalha isso em sala de aula, e aí, mais uma vez, a gente sinalizar isso mais claramente nessas UCs, a gente está preparando o aluno para o que ele vai encontrar na prova. Quando a gente fala aqui, né, os professores convidados, a maioria são de cursos presenciais, né, com aulas presenciais, quando a gente faz a A1 presencial, e a gente coloca questões realmente que o aluno vai precisar pensar, ele vai precisar escrever, ele vai precisar organizar as ideias dele, ele vai precisar trabalhar o poder de síntese dele naquela quantidade de linhas, né? Tudo isso já é uma forma da gente preparar o nosso aluno para o ENAD. Porque a gente evita o estranhamento dele chegar na prova e dizer, professora, a prova era gigante. Eu não consigo responder. A letra A era quase uma folha, como a gente ouviu nos alunos do simulado ano passado. Era muito grande, eu não conseguia. Mas, em teoria, não é para ele ter estranhamento em relação a isso, porque ele deve ter passado por isso durante o curso. Então, a gente falando aqui das engenharias, se vocês pegarem as provas das engenharias, a gente vê muitas imagens, a gente vê gráficos. E, gente, pasmem, uma das competências que os meninos mais apresentaram erro no simulado foi a interpretação de gráficos, tabelas. E a gente, no curso de ADS, né, Fabrício, eu estava apresentando ele na estante, eu acho que foi 20 e pouco, 20, quase 30% de acerto, pensando nessa competência que é básica, né, para alunos que são da área de exatas, né, tecnológica. Então, para além disso tudo, o nosso papel em sala de aula, que a gente já faz brilhantemente, todos nós, né? De estar lá, de estar presente, de trabalhar o conteúdo de várias maneiras, usando várias metodologias para os nossos alunos, o nosso papel também está, um dos nossos papéis também está na preparação das provas, assim, para a gente fazer essas avaliações de maneira que o aluno já entenda como é que vai ser o percurso dele no ENAD, que não cause estranheza. A gente, no semestre passado, a gente trabalhou com outros cursos, né? A gente estava lá com direito, psicologia, alunos que já estavam acostumados com a presencialidade, mas mesmo assim, quando a gente aplicou o simulado presencial com a prova impressa, os relatos dos alunos foram surpreendentes. Professora, eu não sabia nem como agir. Quando eu vi a prova, como é que eu ia dar tempo? Como é que ia dar tempo? As questões eram grandes, né? Eu não conseguia pensar para resolver. Então, quando a gente consegue trabalhar isso, eu ia até dizer, ó, tem uma trilha de elaboração de itens, né? Pronto, a Elmero já colocou aí. Quando a gente consegue cumprir o nosso papel nesse sentido, a gente já está contribuindo muito para que esses alunos tenham familiaridade com a prova. Eu digo assim, sabe, Elmero? A gente não consegue virar a chavinha em poucos meses, que é o tempo que falta para a prova. Difícil. A gente consegue ser estratégico, né, e atacar ali exatamente, dar o remédio certo, né, exatamente ali onde o aluno precisa, onde a gente tem oportunidades, mas a gente consegue trabalhar com o aluno essa importância da prova. Aqui, enquanto gerência de avaliação, né, coordenação ENAD, a gente está cada vez mais dando um passo à frente. Então, rodando aí, iniciando o segundo semestre, a gente já vai estar conversando com os professores e com os alunos de 2027 e de 2028. Então, que serão os cursos de saúde, depois, de novo, o curso do ciclo passado, né, direito e tal. A gente está sempre tentando dar esse passo a mais para que a gente crie o que a gente chama de cultura ENAD, para que a gente tenha um menino no primeiro semestre, calouro, que já entenda que vai ter uma prova, que pode ser que ele faça, a importância dessa prova, para que ele engaje, que ele vista a camisa, porque tudo isso passa também pelo tanto que o aluno tem orgulho de vestir a camisa da sua marca, do quanto que ele quer representar, né? E mostrar ali, ó, eu me formei na UAN, estou vendo o Arnaldo aí e Constantino, vim da UAN, vim da AMO, que eu sempre erro. Vim da AMO, vim da São Judas. Então, tudo isso passa também por essa construção, mas o nosso papel em sala de aula também é prepará-lo para essa avaliação. E aí sim a gente precisa estar atualizado também, né? Então, a gente precisa, lógico que enquanto professor não dá para a gente ficar lendo todos os editais, todas as portarias, mas assim, tá ali junto com a coordenação, entendendo, as coordenações mandam esses insumos, para que a gente esteja atualizado também de como vem sendo. A prova mudou, né, Homero?
mudou bastante nos últimos anos, assim. A prova das licenciaturas surpreendeu, né? Os alunos, os relatos foram bem positivos, né, desse último ciclo. Então, assim, para que a gente também fique atento a essas mudanças e coloque isso nas nossas também, nas nossas provas, trabalhem isso também em É sala de legal aula. visitar lá, né, Gisele? Ver as Com provas, isso está certeza, tudo aberto lá para a gente no tudo. site do Enad. Coloca no Google assim, Enad, provas e gabaritos, já abre direto A lá na página primeira, para a gente acessar, né? É sempre legal ver exatamente. como que o Enad está cobrando os conteúdos. Isso ô, gente, é uma riqueza muito grande para as nossas aulas e as nossas avaliações também. Isso aí. A gente teve um Sala Mais recente, né, Homero? Sobre avaliação, que Juliana trabalhou, inclusive trouxe como é que a gente pode usar a IA para apoiar na geração dessas questões, utilizando todos os disparadores, que também é um apoio interessante. Gisele, eu sei que, assim, nós, enquanto professores, eu me coloco, claro, nesse contexto, porque eu sou professora, eu estou em sala de aula, né? Em breve, com certeza, a saúde está aí com o ENAD também. E eu tive a oportunidade de participar de alguns momentos desse com os cursos de saúde, tanto ali sob a ótica da coordenação, quando na época eu era coordenadora, quanto enquanto professora. E a gente sabe que são pontos que se convergem, né? Então, eu fico pensando assim, como é que, para nós, professores, a gente operacionaliza para o estudante a importância do ENAD, que eu acho que não é só na resolução da prova, eu acho que existe todo um, um backstage, né, antes daquela prova ali, da execução, que prepara o aluno para isso. Não só do ponto de vista de conteúdo, mas existe todo um outro aparato. Assim, como é que a gente operacionaliza isso para um docente que está ali, como você falou, caminhando para o fim do semestre, com avaliação para corrigir, com nota para lançar, com A3 chegando, com outras demandas. Então, eu fico pensando como é que a gente operacionaliza isso para que, claro, a gente entenda que isso precisa fazer parte, não só porque o ENAD está aqui agora, mas eu acho que tem que ser algo que tem que ser contínuo, né? Então, como é que a gente consegue operacionalizar isso aí e talvez tornar isso uma conduta meio que normatizada? Ô, Dani, professora Fabrícia, professora Janaína, que é a pá dela aqui com a gente não é nada, elas fizeram um trabalho fantástico, que vai ajudar muito, e foi disponibilizado para os coordenadores. As meninas pegaram tudo que a gente falou aqui, todas as estratégias de análise e resumiram em documentos, que são, quase um passo a passo para o professor. Então, ele vê lá, naquela OC, qual a competência, qual a questão que estava na prova do ENAD, como é que foi o resultado simulado e onde é que está a fragilidade. Exatamente apontando para aquele conteúdo. Então, a gente organizou isso está na mão das coordenações, tá? A gente não conseguiu atingir todos os cursos, os 39 cursos, que vocês imaginam o tamanho desse BO para fazer essa análise, mas a gente fez considerando que a gente chama de cursos Pareto, que são os cursos que terão maior volume de alunos nesse ciclo avaliativo. De cabeça aqui, ADS, Ciência da Computação, Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, Engenharia Elétrica, Pedagogia. A gente tem esses, não sei se eu posso chamar de manuais, são diagnósticos, né, professora Fabrícia? Mais ou menos isso, assim, são diagnósticos dos cursos. Esse nome de diagnósticos, que é uma análise e um direcionamento, né? Exato. Nesses dados. Arquitetura também. Arquitetura, fato, arquitetura. Então, a gente tem desses cursos, é um passo a passo. A gente não conseguiu liberar isso antes, porque realmente foi bem moroso entender qual seria o método, né, a ser utilizado. Agora a gente já sabe, a gente já consegue fazer para os próximos e fazer isso de uma maneira mais célere para o próximo semestre. Mas as coordenações têm isso em mãos, tá? Então, os professores, os coordenadores, inclusive, já foram até orientados em como repassar isso para os professores. Então, é uma maneira mais estratégica de conseguir atingir isso ainda esse semestre.
E aí, para o próximo semestre, o nosso objetivo é que essa análise ela chegue antes, chegue no período de planejamento, para que o professor consiga já inserir isso em todo o seu plano de ensino, né? Já trabalhando antecipando, na verdade. Então, essa é a estratégia mais pontual, né? Para a gente conseguir mexer ainda nesse semestre, para além do que a gente tem conversado sobre a importância do professor levar isso, né, em sala de aula. Assim, essas UCs que têm o Selenad, elas têm algum acompanhamento específico, especial ao longo do semestre, alguma coisa assim? E o que mais vocês gostariam de trazer para os professores aqui sobre o ENAD e o Selenad? Homero, esse semestre a gente não tem nenhum acompanhamento específico, né? Seria até injusto a gente acompanhar de maneira mais próxima agora, já nessa reta final. Mas no próximo semestre a gente está planejando algo que a gente consiga estar mais perto dos professores, né? Acompanhar mais de perto mesmo, e principalmente ouvi-los. Entender também a dificuldade do professor ali na ponta, né? Porque a gente faz uma análise e aponta, ó, essa competência ela poderia ser melhor explorada dessa forma, de outra forma, mas a gente precisa também ouvir o professor na ponta para entender, né, até onde consegue alcançar. Então, esse semestre a gente não vai fazer nenhum acompanhamento específico, mas a gente tem planos de aprimorar esse projeto para o próximo semestre, né? Ouvindo melhor os nossos colegas. Eu falo assim, o professor, mas eu também sou professora, também estou em sala de aula. Então, eu sei que muitas vezes o que a gente planeja e coloca ali no papel, a depender da turma, a gente não chega nem perto, né? A depender de como as coisas vão caminhando. Mas a gente tem planos para aprimorar essa estratégia. Nós já avançamos do semestre passado para esse semestre e a nossa ideia é avançar cada vez mais. Nossa ideia, Homero, é que a gente entregue esses insumos para os professores, para que eles não tenham um gasto de energia desnecessário também, sabe? Para que eles consigam focar onde é essencial para essa reta final dos nossos alunos. Eu vou até fazer um comentário nas nossas análises. Sabe o que a gente viu, Homero? Que os nossos meninos das exatas, eles estão errando muito em formação geral. Temas básicos, como inclusão, racismo, sabe? Professora, a gente ficou até assustado, né? A professora fala assim, como assim? O índice de acerto no simulado beirando menos de 10% para questões de formação geral nesse sentido. Então, onde será que a gente consegue encaixar isso melhor, né? Para ser trabalhado como um tema transversal? Onde é que a gente precisa avançar? Também, né, que envolvam isso dentro do conteúdo da própria UC, não ficar só para as formações específicas, Exato. Né? Então, a gente foi percebendo, né, essas nuances, e por isso que a gente vai aprimorar também, né, para ouvir os nossos professores. Mas nesses últimos 2 minutos, Homero, eu quero só agradecer também aos professores. Coloca a professora Fabrícia e toda a equipe aqui do ENAD à disposição. A gente está sempre aqui pelo Teams. Então, o professor tem uma ideia. Ontem eu recebi um professor da arte de Jacobina. Ontem não, sexta-feira. Nossa, gente, hoje é segunda, né? Sexta-feira, um professor da arte de Jacobina. Professora Zé, eu tenho uma ideia para o curso de Direito aqui, que vai fazer NAD lá em 2028. Vamos marcar, vamos conversar. Então, a gente está aqui disponível para isso. Nosso principal objetivo aqui nessa gestão do ENAD é a gente falar e ouvir sobre o ENAD, né? A gente colocar o ENAD na boca desses meninos, eles entrarem assim, opa, entrei agora, eu sei que daqui a 3 anos eu vou ser um aluno ENAD, né? Tenham essa responsabilidade, nosso objetivo é esse, e o nosso objetivo é trazer os professores também junto da gente. Então, a gente fica super disponível. Além disso, profs, vocês têm as coordenações que estão super capacitadas para isso. A gente passou por, acho que já fizemos umas 10 rodadas, assim, só com coordenadores por marca, né? Conversando com eles, levando os resultados. Vocês têm os líderes ENAD, então estava aqui Arnaldo, que é uma das nossas lideranças, que vocês podem procurar também. Então, a gente está aqui para apoiar, para a gente fazer um trabalho diferente, né? Chegar mais perto mesmo. Maravilha, Gisele, Fabrícia, quero agradecer a presença de vocês aqui hoje.
Agradecer ao professor Homero aí, que está aqui sempre com a gente, agradecer a todos os professores que sempre estão aqui com a gente nesse momento que, como o Homero gosta sempre de reforçar, é um momento, né, do nosso antessala, aquele momento que antecede ali a nossa chegada à sala de aula e que sempre contribui para a gente levar alguma nova informação para os nossos estudantes, para a gente dar aquele toque diferencial na nossa aula naquele dia. Então, é sempre muito bom estar aqui com vocês nesse momento, tá? O ENAD é um momento extremamente importante, então estar aqui com vocês hoje, reforçando todas essas informações, Gisele e Fabrícia, é muito bom, tá? As portas do Antessala estão sempre abertas, voltem sempre, tá certo? A todos os professores, uma boa aula, uma boa noite, e a gente se vê no nosso próximo encontro aí do Antessala, tá bom?